Abra comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26. Essa é a nossa segunda mensagem sobre o momento da crucificação do Senhor Jesus. E vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 31. O Senhor Jesus aqui está no Getsêmani, e daqui ele vai ser julgado e depois vai ser crucificado. Aqui aconteceu na quinta-feira. Jesus foi crucificado na sexta. Aqui é a madrugada da quinta para a sexta. E vamos ler aqui no versículo de número 31, aonde diz assim, Mateus, capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo de número 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus. Aí Jesus vai dizer essa realidade para Pedro: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos fazer uma breve oração, para ver se os discípulos, eles permaneceram ao lado de Jesus, ou se aquilo que Jesus falou, as ovelhas iriam ser dispersas, se isso aconteceu. A gente sabe que foi assim que aconteceu. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra, fala a cada coração que está aqui, a cada vida, que o Senhor venha abençoar o teu povo poderosamente, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, porque tudo isso Ele passou para conquistar a salvação naquela cruz. Pedro disse assim: Senhor, não te negarei. Jesus vai dizer: você vai me negar, Pedro, e antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha aqui Pedro negando Jesus, versículo de número 69. Jesus foi preso e os discípulos fugiram, cada um correu para um lado. E lemos assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Negou a primeira vez. Versículo de número 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem.
E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, da mesma maneira que o Senhor Jesus tinha dito. E com os discípulos também não foi diferente. Os discípulos abandonaram o Senhor Jesus. Vamos ver aqui os discípulos abandonando Jesus. Evangelho de Marcos, lá no finalzinho. Quando Jesus é preso, capítulo de número 14, e o versículo de número 50. Jesus vai ser preso, então a palavra diz: então, deixando, todos fugiram. Realmente, não houve um que ficasse ao lado de Jesus. Pedro fugiu, mas o João também fugiu, o Tiago, o André, o Mateus, todos abandonaram Jesus. E agora o Senhor Jesus vai ser julgado e ele está completamente sozinho. Voltando lá para o Mateus, aonde começamos a leitura, o Senhor Jesus vai passar pelo julgamento da religião, o julgamento dos judeus. Esse é o primeiro julgamento que ele vai passar. Mateus capítulo 26, e o versículo de número 57. E esse é o primeiro julgamento da noite. O Senhor Jesus vai passar por vários julgamentos. Esse vai ser o julgamento religioso. Ele é levado para a casa do líder religioso da religião dos judeus, o sumo sacerdote. E olha só como vai se dar esse julgamento. Versículo 57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2. Eles estavam ali falando mal do Senhor Jesus, mas ele era inocente. E chegavam contando falsidades, mentiras, e entravam em contradição. E mesmo assim Jesus foi condenado, mesmo sendo inocente. Versículo de número 61. E disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote e disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. O sumo sacerdote vai dizer: você deve falar.
você é o Cristo. O que quer dizer Cristo? Jesus Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Cristo quer dizer o ungido. Cristo quer dizer um ungido, aquele que foi ungido por Deus. O Salvador, Jesus Cristo. Você realmente é o enviado de Deus, você é o Cristo? Aí o Senhor Jesus vai responder. E disse-lhe Jesus, versículo 64, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvimos agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. E então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? E agora Jesus começa a sofrer agressões e cusparadas. Porém, os judeus, naquela noite, eles não podiam simplesmente matar Jesus, porque havia um poder superior, que era o poder político. Aquele país estava sob o domínio do Império Romano. Então, o que é que eles fazem? Eles levam o prisioneiro Jesus até o governador e o representante de Roma, Pilatos. E agora o Senhor Jesus vai passar por um outro julgamento, o segundo julgamento, o julgamento político, o julgamento romano. Capítulo 27, versículo de número 11. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus, tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. E disse-lhes então Pilatos, não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Então, o que é que o governador vai fazer? Ele vai dar a seguinte ordem. No Evangelho de João, capítulo de número 19. Marque aqui que a gente vai voltar para cá daqui a pouquinho. E no versículo 1 lemos assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Então, primeiro Pilatos vai mandar açoitar o Senhor Jesus. E como é que era feito esse açoite? Eram 40 chibatadas. O sistema romano era cruel. O chicote, na ponta dele, tinha um pedacinho de osso ou de ferro, semelhante a um gancho, num formato como se fosse a letra J. Aquilo penetrava no corpo e agarrava na carne. Quando davam a primeira chicotada, não doía tanto. Quando puxava o chicote, então o estrago era horrível. Por isso, eram 40 chibatadas. Nenhuma pessoa tinha chance de sobrevivência se fosse prolongado aquele castigo. Então, eles não davam nem 40, davam 39, porque eles diziam que quando chegasse em 40, a pessoa morria. Era 40 menos 1, era uma chibatada antes da morte. Jesus passou por essa tortura. Jesus é torturado dessa maneira. Agora, ele aparece diante de todos naquela situação lastimável. Ele está sangrando pelas costas e é uma hemorragia horrível. Então Pilatos pensa,
Vou apresentar Jesus nessa situação lastimável e vou apresentar Barrabás. E agora vai vir um outro julgamento, o julgamento das pessoas. As pessoas vão olhar para Jesus e vão sentir pena de Jesus, porque ele já sofreu bastante. Esse Barrabás é um criminoso, com certeza é esse que o povo vai escolher ir para a cruz. Pilatos estava completamente enganado. Quem vai morrer realmente é o Cordeiro de Deus, porque até o próprio povo vai condenar o Senhor Jesus. Versículo de número 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos. Então Pilatos vai mostrar o Senhor Jesus e Barrabás na sua fortaleza. Tem uma multidão na frente da fortaleza. É um muro alto e a multidão assim de frente. Era um lugar onde se fazia as assembleias. E a multidão ali vai olhar para Jesus, vai olhar para Barrabás. Então vai começar uma eleição para saber quem vai se ver livre da cruz, Jesus ou Barrabás. É uma contradição, porque muitos falam que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre isso é verdade, e aqui não se aplica essa realidade. O povo vai escolher para ser solto Barrabás e não Jesus. Até Pilatos vai ficar horrorizado com a dureza de coração do povo. Vamos ler aqui. Versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o que é que o povo vai responder? Versículo de número 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? Qual desses dois vai ser solto? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus Cristo? De Jesus chamado Cristo? E disseram-lhe todos: seja crucificado. Naquela noite, Jesus passou por todos esses julgamentos. Ninguém é julgado assim, desse jeito. A lei romana não era assim. O mandamento da religião judaica não era desse jeito. Foi realmente algo único. Jesus passou por todos estes julgamentos em pouquíssimas horas. E agora ele está recebendo a sentença. Versículo 24. Pilatos vai olhar para aquela situação, vai ficar horrorizado. Ele nunca viu naquele povo tamanha maldade. Então ele vai dizer, ele, um homem ímpio, olha para Jesus e ele vê que Jesus é inocente. Aliás, todos aqui percebem a inocência do Senhor Jesus. Até mesmo no julgamento religioso, ele era inocente e ninguém tem como acusar Jesus de nada. Ele é totalmente inocente. Então Pilatos, versículo 24, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Veja que coisa extraordinária. Pilatos diz que Jesus é inocente. Aqui no Sinédrio há uma constatação de que Jesus também era inocente. Até mesmo Judas vai dizer: pequei traindo sangue inocente.
Todo mundo diz, ele é inocente. Mesmo assim, ele está sendo condenado. Porque ele não está sendo condenado, Jesus não está sendo condenado pelo seu pecado, pela sua maldade, pelos seus erros. Jesus está sendo condenado pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelos nossos erros. Ele está sendo levado até a cruz e ele vai morrer naquela cruz, vai pagar o alto preço, não dos seus próprios pecados, mas dos nossos pecados. Pilatos vai lavar as mãos, e aí ele vai dizer, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso, versículo 25. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós, e sobre nossos filhos. Soltou-lhes Barrabás. Versículo de número 27. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte, e despedindo, cobriram com a capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Fique de pé, por favor. Veja todas as coisas que Jesus passou. A cruz é o ponto alto da nossa fé. A cruz mostra Cristo morrendo em nosso lugar. Somos salvos através da cruz. É através da cruz que você tem vida e vida com abundância. É através da cruz que você é livre de todas as doenças mentais, espirituais, todos os traumas, toda a situação de dificuldade. É através da cruz que você tem acesso à vida que Deus preparou para você. O mal que nos separa de Deus é o pecado. O pecado é a grande doença, mas o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Aqui a gente vê o que Jesus passou para nos garantir essa vida. Foi cuspido, recebeu a coroa de espinhos, foi açoitado e vai ser crucificado como um bandido. Isso tudo ele passou para conquistar na cruz a nossa redenção, a nossa salvação.